Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje vamos trabalhar um tema muito denso, um tema pesado, um tema difícil, um tema triste. Por que desencarnam crianças? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem, sobretudo na hora mais difícil, diante de um pequeno caixão, né, com uma tristeza em volta terrível. Antes de preparar esse programa, pensei muito, né, sobre como abordar esse tema à luz dos ensinamentos do Mestre Jesus. Primeiro a gente tem que falar o seguinte: não acontece nada sem que Deus saiba. Neste planeta não acontece nada sem a ciência de Jesus como espírito maior que nós temos aqui. Nós temos que verificar as informações. O Livro dos Espíritos, a codificação, em vários momentos, ela fala sobre o tema de que todos nós temos uma missão a cumprir na Terra. Essa missão é de automelhoria, de caminharmos da melhor forma possível. E dependendo da nossa caminhada, ao longo das eras, das encarnações, nós vamos juntando alguns erros, algumas enfermidades, que numa encarnação futura limitaria o nosso tempo na Terra. A gente viveria pouco, não é? Essa é uma das explicações. A gente não sabe o que a gente fez lá atrás. Algumas outras informações são no tocante espíritos extremamente endividados, voltados ao mal, largamente ao mal, que não conseguem se reencarnar de pronto. Então, sempre que se aproximam de uma mãe potencial, uma mãe encarnada, já sabendo, ela ciente, né? Acontece o aborto espontâneo. Mas já houve um choque vibracional ali que é benéfico para aquele espírito altamente endividado. Por isso que algumas mães sofrem abortos espontâneos, sucessivos. E é uma decepção, porque isso envolve muita alegria, muito pensamento feliz. E são justamente os pensamentos felizes, essas orações, essas vibrações elevadas que vão beneficiando aquele irmão que uma hora ele vai conseguir vir à Terra, geralmente pela mesma mulher que não conseguiu guardá-lo em seu ventre. É muito complicado, cada caso é muito complicado. Aí quando uma hora ele consegue reencarnar, ele ainda vem trazendo algumas mazelas, né, que estão lá na sua mente entorpecida, que plasmou no perispírito e que materializou-se na carne. Algumas enfermidades físicas, mentais, para um resgate. Algumas crianças vêm à Terra para ensinar os seus pais. Espíritos, nesse caso, espíritos mais evoluídos, que sem precisar muitas vezes pede a possibilidade de uma reencarnação em um determinado seio familiar turbulento, com problemas graves. E a presença material daquele espírito acalma, acalenta, nem que seja por um tempo necessário a uma nova informação, novos aprendizados, para que o pai se afinize novamente com a mãe, que o pai assuma suas responsabilidades como membro de uma sociedade, responsabilidade para com ele próprio, de ser uma pessoa melhor, um exemplo. E aquele espírito pode se tornar um adulto ou pode desencarnar, mas mantendo, voltando à parte espiritual e deixando aquela família unida. Porque a dor é para reunir corações para o enfrentamento dos problemas. Quantas pessoas, ao perder a sua criança, adotam uma outra criança desvalida,
Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas, ao perder o seu filho, o seu rebento, passam a construir um hospital, ajudar um hospital, uma obra social beneficiando milhares de pessoas, outras? Certamente foi um espírito mais evoluído, passou ali, plantou luz e seguiu o seu caminho. Então, quando a gente vê uma criança desencarnando antes, temos que pensar assim: a missão dela, nesse momento, acabou na Terra. Ela só veio para plantar luz e que ela siga feliz. Nós sabemos que alguns espíritos mais evoluídos que desencarnam na infância material logo recuperam a sua forma perispiritual, por exemplo, se tornam adultos, espiritualmente falando, não é? Com aparência de adultos, e voltam a auxiliar aquela família. Outros espíritos não. Outros espíritos que desencarnam como crianças são levados a educandários, a colônias na espiritualidade. Nós temos várias referências. Chico Xavier nos fala muito sobre isso através das suas mensagens, né? Outras fontes também. Não, um amigo espiritual, Joaquim, uma vez falou sobre isso a algumas pessoas, que existem esses núcleos onde a criança ela dá continuidade ao seu desenvolvimento. O que ela teria na Terra, ela tem na erraticidade, de forma bem parecida, não é? Para que ela vá se desvencilhando dos antigos vícios, que ela vá deixando para trás algumas ideias, alguns procedimentos, tornando ela mais suscetível a uma encarnação futura mais exitosa. Como é sábia a consciência divina. De acordo com as nossas potencialidades é que nós avançamos. Ninguém é empurrado na marra. É interessante que nós temos relatos de vários amigos espirituais de incrível sabedoria que adotam a aparência infantil, né? Trazem mensagens de luz com palavras ou ações. Por exemplo, no lar de Frei Luís, nós temos o Luizinho, o espírito Luizinho, um espírito de aparência perispiritual infantil, autor de vários livros através da mediunidade de Eduardo Frutuoso, que muito consola. Nós temos outros espíritos. A Umbanda trabalha muito com a falange das ibeijadas ou crianças do céu, que através de brincadeiras simples, palavras simples, adoçam o coração de uma pessoa sofrida. Abençoam alimentos em nome de Cosme e Damião, que foram médicos, né? Plasmando, imantando, magnetizando alimentos, doces, frutas, para as pessoas usarem realmente como remédio, como água fluidificada. E a alegria. Nós temos um livro chamado A Vida Além do Véu, publicado pela FEB, de um reverendo anglicano, Owen Gale, né? Que ele fala, são as mensagens da mãe dele sobre o mundo dos espíritos, das colônias, e fala de espíritos infantis lá, trabalhando com as cores rosa e azul. Publicado pela Federação Espírita Brasileira, no início do século XX. Então, nós devemos respeitar muito aqueles espíritos antigos, sábios, que se utilizam por alguma razão a aparência infantil. Devemos entender o desencarne de uma criança do nosso seio familiar como a vontade divina, como uma necessidade para nós enfrentarmos com humildade, com fé, com esperança do reencontro. Agradecer ao Espírito que vem através de nós ficar tão pouco tempo na Terra, por esse gesto de amor.
e lançar-lhe sempre vibrações salutares, onde quer que ele esteja, seja mais evoluído, menos evoluído, não importa. Haverá sempre o reencontro, quase sempre no mesmo núcleo familiar. A mensagem de hoje é essa: nós abordamos diversos temas. Falamos sobre crianças espirituais, colônias, nós falamos sobre desencarne prematuro, falamos sobre família. Espero que tenha gostado do nosso programa de hoje. Até o próximo. Peço que se inscreva.